na véspera do possível encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia, o ex-embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, afirmou que as exigências da gestão americana mudaram, principalmente envolvendo Jair Bolsonaro. Quem vai trazer mais detalhes a respeito disso é o nosso repórter ao vivo, diretamente de Brasília, Igor Damasceno. Conta pra gente, Igor, quais são as novidades envolvendo essa crise entre Brasil e Estados Unidos. Bem-vindo, boa noite. Oi, Kobayashi. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Olha só, em entrevista à BBC News, o ex-embaixador norte-americano aqui no Brasil, Thomas Shannon, disse que Jair Bolsonaro é página virada na vida de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Só para a gente apresentar um contexto, em julho, Trump anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. São as maiores tarifas do mundo impostas pelo governo norte-americano. E para reduzir essas tarifas ou mesmo negociá-las, Trump condicionou a liberdade de Jair Bolsonaro, a absolvição dele no julgamento que estava em curso à época no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do STF. Jair Bolsonaro, apesar dessas sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Thomas Shannon disse que Trump está convencido de que não vai interferir nesse julgamento. O acórdão do STF, ou seja, a oficialização da sentença proferida na primeira turma, foi oficializado na semana passada. E a defesa de Jair Bolsonaro vai recorrer da decisão. Ou seja, nem tudo ainda está perdido. Os embargos de declaração vão ser apresentados, mas a expectativa é de que eles sejam todos rejeitados. Sabendo que a condenação tem ali alguma expectativa de ser revertida, a expectativa é essa da defesa, Trump mudou de ideia. Já viu que não vai poder interferir e muito provavelmente a condenação de Jair Bolsonaro vai ser mantida pela primeira turma do STF. Thomas Shannon também explicou que outro motivo é que ele já está convencido de que impor essas tarifas tão altas aos produtos brasileiros pode, num primeiro momento, atrapalhar a economia dos Estados Unidos e prejudicar os empresários norte-americanos. Por isso, ele disse que a expectativa é que no encontro com o presidente Lula, que deve acontecer amanhã em Kuala Lumpur, na Malásia, Trump já dê sinal verde para que essas tarifas sejam negociadas. Se a condição era a absolvição de Jair Bolsonaro, ele já sabe que não vai poder fazer isso e já sabe também que a economia norte-americana pode ser afetada. E por isso, as tarifas podem sim ser negociadas. O presidente Lula, nessa conversa, quer reduzir essas tarifas de 50% para 10%, como era no início do ano. Mas, se Lula conseguir reduzir pelo menos a um patamar um pouco menor aos 50%, ele já se dá por satisfeito, porque aí já abrange mais negociações futuramente. Os dois chefes de Estado foram convidados para participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, que vai acontecer a partir de amanhã. Não está na agenda de Donald Trump o encontro com o presidente Lula, mas os assessores do presidente trabalham para que esse encontro aconteça um pouco antes da cúpula e estão otimistas com isso. A gente vai seguir acompanhando para saber se de fato o governo dos Estados Unidos está determinado a voltar com boa relação diplomática com o Brasil. Kobayashi. Seguiremos acompanhando. Muito obrigado, Igor Damasceno. Daqui a pouco você volta com outras informações. E o presidente Lula disse hoje, na Malásia, que espera chegar a uma solução para o tarifaço durante a reunião prevista para amanhã com Donald Trump. A caminho da Ásia, Trump sinalizou que o encontro deverá acontecer e deixou aberta a possibilidade de reduzir as taxas aplicadas às exportações do Brasil. O Paulo Edson Fiore tem os detalhes. A caminho da Ásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que consideraria reduzir as tarifas sobre o Brasil, sob as circunstâncias certas. Trump conversou com jornalistas a bordo do Air Force One. Quando questionado se deverá se reunir com o presidente Lula durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Kuala Lumpur, Trump afirmou que um encontro era provável. Horas antes, Lula confirmou estar disposto a discutir
discutir uma ampla gama de temas com o republicano, caso haja um encontro, incluindo a taxação de 50% sobre parte das exportações brasileiras e as tensões com a Venezuela. Já na Malásia, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro do país, Anwar Ibrahim. Durante o encontro bilateral, foram firmados 7 instrumentos de cooperação, entre eles memorandos de entendimento nas áreas de semicondutores, ciência e inovação tecnológica, pesquisa espacial e agricultura sustentável, além de acordos entre instituições de formação diplomática e centros de pesquisa dos dois países. Também foram abertos 6 novos mercados para produtos brasileiros, além da retomada do comércio de carnes de frango. Em uma declaração à imprensa, o presidente criticou o protecionismo e defendeu a paz. Eu vim aqui dizer ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim que nós temos possibilidade de mudar o mundo, de fazer com que as coisas sejam melhores, de fazer com que o humanismo não seja derrotado pelos algoritmos, de dizer ao mundo que o mundo precisa de paz e não de guerra, de dizer ao mundo que nós precisamos de livre comércio e não de protecionismo, de dizer ao mundo que nós precisamos de mais comida e de menos armas. Esse é o objetivo da minha visita à Malásia. O presidente também atribuiu a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia ao enfraquecimento da ONU e voltou a falar em genocídio de Israel contra os palestinos em Gaza. Quem é que se conforma com a duração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Quem é que pode se conformar com o genocídio impetrado na faixa de Gaza durante tanto tempo? E por que isso acontece? Porque as instituições multilaterais que foram criadas para tentar evitar que essas coisas acontecessem, pararam de existir. Hoje o Conselho de Segurança da ONU e a ONU não funciona mais. Não funciona. Todas as guerras acontecidas nos últimos tempos foram guerras determinadas por gente que faz parte do Conselho de Segurança da ONU e que não consultou e que não aprovou em nenhum fórum. Foi assim com a guerra do Iraque. O Bush não consultou a ONU. Foi assim com a invasão da Líbia. Inglaterra e França não consultaram o Conselho de Segurança. Foi assim, sabe, com a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é membro fixo do Conselho de Segurança, mas também não consultou a ONU. E assim as coisas vão acontecendo, sem que haja nenhuma governança mundial capaz de dizer, não pode ser assim. Na sequência, Lula falou com os jornalistas e demonstrou otimismo para a reunião com Donald Trump. Eu na verdade, espero que role. Eu vim aqui, não estou à disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Ele falou em condições para reduzir as tarifas. O senhor teve alguma indicação na conversa com ele? Tudo depende da conversa. Tudo depende da conversa. Eu trabalho com otimismo de que a gente possa encontrar uma solução. O senhor está disposto a ceder alguma exigência dele? Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mente os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. E presidente? Sabe? Então pode ficar certo que vai ter uma solução. Entre os temas a serem tratados na reunião prevista para domingo estão as taxações de 50% em produtos como café e carne, as sanções contra ministros do STF e o interesse americano nas chamadas terras raras. E para comentar as principais notícias do Brasil e do mundo, nesta edição do Jornal Jovem Pan, eu já dou as boas-vindas para ele, o advogado, comentarista Diego Tavares, chegando para essas análises. Diego, boa noite. Boa noite, Kobayashi. Boa noite à nossa querida audiência aqui da Jovem Pan News. Ô Diego, eu quero já te perguntar a respeito desse otimismo que manifestou o presidente Lula em relação a um possível encontro com o presidente americano Donald Trump. Se por um lado tem otimismo, pelo outro lado, se a gente pega as últimas manifestações do presidente, inclusive essa que a gente viu há pouco, chamando a operação na faixa de Gaza de genocídio, é uma operação que tem apoio
em certo ponto, dos Estados Unidos, não, até um financiamento. A gente tem a crítica do presidente em relação às operações anunciadas contra o narcotráfico na América Latina também. E até nos últimos dias, reiteradas críticas ao dólar como moeda hegemônica. Parece que o otimismo vai para um lado, mas as manifestações indicam para o outro em relação a um possível acordo com os Estados Unidos, né? Kobayashi, o Lula ele tem duas canoas e ele quer deixar um pé em cada uma. De um lado ele quer a canoa do pragmatismo, da resolução do conflito, do bom relacionamento com os norte-americanos, que foi inaugurado não por ele, que por alguns meses, algumas semanas, não cansou de disparar críticas ao presidente Donald Trump. Foi inaugurado pelo próprio Trump em seu discurso, que pegou a todos de surpresa na Assembleia Geral das Nações Unidas, aquele papo de que rolou uma química com o presidente Lula e na mesma oportunidade na qual ele anunciou que gostaria de ter um encontro com o presidente brasileiro. Mas, de outro lado, o Lula quer manter também o pé na canoa da narrativa que tem rendido capital político a ele. É sempre bom a gente lembrar o que nos diz a linha do tempo. O presidente Lula vinha enfrentando uma crise severa de popularidade, atingiu níveis preocupantes de rejeição, até mesmo no Nordeste, que é o seu principal reduto eleitoral, e com o anúncio do tarifaço, houve um arrefecimento dessa situação. Então, resolver o problema da economia brasileira junto aos norte-americanos implica também perder essa narrativa que tem sido boa para ele, principalmente às vésperas do ano eleitoral. Então o Lula está ali fazendo uma corda bamba em cima de um fio de cabelo. Ele tem que manter o bom contato com o Trump, que está demandando isso dele, inclusive, mas de outro lado não está querendo perder essa narrativa que ele encontrou para atacar, inclusive, também a família Bolsonaro, que são os seus principais opositores políticos no país. Ele está um pouco na saia justa nesse sentido, e aí, naturalmente, né, considerando inclusive o histórico do presidente da República, acaba incorrendo nesses discursos que acabam se contradizendo. Me chama muita atenção, inclusive, o Lula falar que o mundo precisa de menos protecionismo. O Brasil é um dos países mais protecionistas do ponto de vista econômico no mundo. Dá para falar desde a taxação das blusinhas lá, da Shein, da Shopee, das fast fashion chinesas, até as barreiras tarifárias e os mais de 200 bilhões de reais em incentivos fiscais que são dados aqui no Brasil. Então, o presidente Lula está sem uma linha editorial específica aí para o seu discurso, está fazendo discurso conforme a qualidade do palanque. Diego, e em relação ao que nos falou há pouco o Igor Damasceno, em relação ao assunto, ao tema Jair Bolsonaro nessa negociação toda, segundo um representante do Estado americano, Jair Bolsonaro seria página virada nessa negociação. Como é que você vê esse assunto na mesa de negociação entre Brasil e Estados Unidos? Como eu sinceramente tenho defendido que Jair Bolsonaro nunca foi, acho que, uma questão para o presidente Donald Trump. A respeito das declarações do Thomas Shannon, que é esse ex-embaixador do governo Obama, salvo engano, é sempre bom a gente lembrar também que essa declaração tem que ser vista com algumas anotações. O Thomas Shannon, ele foi o lobista contratado pela Advocacia Geral da União recentemente para lidar com as questões do tarifaço nos Estados Unidos. Então, ele é praticamente um terceirizado do governo brasileiro e pode ser que as suas respostas tenham sido, de certa forma, combinadas com o próprio Estado brasileiro para, enfim, dar o tom dessa reunião, para tentar criar um balão de ensaio sobre o que pode sair dessa reunião e quais seriam as expectativas dos norte-americanos. Ele é muito ligado nos Estados Unidos ao Partido Democrata, então eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas que esse ex-embaixador, de fato, esteja dizendo aquilo que realmente reflete os anseios do governo norte-americano. Como eu disse, eu acho que a questão de Donald Trump sempre foi o interesse norte-americano. As sanções aos membros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na minha opinião, são fruto das sanções que foram impostas anteriormente, as sanções judiciais, a empresas norte-americanas, né? O X, que chegou a sair do ar, outras plataformas digitais, o Rumble, por exemplo, que chegou a ser proibido no Brasil. Enfim, me parece muito mais que essas sanções mais políticas têm a ver com os interesses das empresas do que com os interesses de Jair Bolsonaro. O próprio contexto atual da relação de Trump e Lula acho que diz muito sobre isso.